Devocional AD Luz, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus. Salmo de número 126, versículo de número 1 ao versículo 4, está escrito: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Amados irmãos, com base no Salmo 126, nós vamos no Devocional AD Luz de hoje refletir sobre o tema Restaura, Senhor, a nossa sorte. Vou repetir: restaura, Senhor, a nossa sorte. Interessante. O Salmo 126 descreve a vida do povo de Deus em 3 perspectivas distintas. Primeiro, o passado, isso está nos versos 1 ao 3. Segundo, presente, está no versículo 4. E terceiro, o futuro, está nos versos 5 a 6. O que me chama a atenção é que os judeus, eles haviam saído do exílio, o cativeiro babilônico, e retornado à sua terra pátria. E é interessante, ao olharem para o passado, eles exultavam pelo livramento do exílio, por Deus ter tirado-os do cativeiro. Ao olharem para o presente, eles se viam cercados por um deserto árido e causticante, porque a cidade havia sido destruída. A situação não era favorável, uma crise medonha havia abatido sobre a região. E ao olharem exatamente para o futuro, sentiam-se desafiados a ter que sair e semear, ainda que precisassem regar o solo duro com suas lágrimas, na certeza de que voltariam com júbilo, trazendo seus feixes. Portanto, esse salmo trata do remanescente que saiu do cativeiro, retornou para sua pátria e agora eles podem olhar para o passado e veem o livramento. Para o presente, estão cercados por situações difíceis. Olha para o futuro e eles precisam ter que lançar mão à obra, semear, construir, agir para que possam ter um futuro melhor. Concentrando a nossa atenção apenas no versículo 4, onde o salmista faz uma oração pedindo a Deus restauração, há uma temática, uma ênfase central que nós podemos extrair daqui. É a necessidade da restauração do povo de Deus. E por que digo isso? Porque os tempos haviam se passado, mas as necessidades ainda eram grandes. Deus havia livrado o povo do cativeiro, mas naquela circunstância eles estavam cercados por muitas adversidades. Nesse aspecto, isso nos ensina uma lição. Em se tratando de nós, a igreja, podemos dizer: os tempos passaram para Israel, mas as necessidades da igreja hoje contemporânea são as mesmas do povo de Deus lá no passado. Por essa razão, nós vamos refletir sobre o tema Restaura, Senhor, a nossa sorte. E nesse particular, eu vou destacar 5 verdades com base no Salmo 126. A primeira verdade: um passado de glória não é garantia de presente glorioso. Eu vou repetir: um passado de glória não é garantia
de um presente glorioso. Por que digo isso? O povo saiu do cativeiro, rompeu os grilhões do exílio e voltou para sua terra depois de 70 anos da Babilônia no cativeiro. Deus fez coisas portentosas e grandiosas e eles estavam alegres por isso. As nações em sua volta testemunharam os grandes feitos de Deus na vida deles, mas as vitórias do passado não serviam mais para viverem vitoriosamente no presente. Precisavam de restauração. Estavam tão áridos como um deserto, em crise, em adversidade. Meus irmãos, é interessante refletirmos. Não moramos no passado. Somos uma igreja no presente hoje. Uma igreja histórica. Mas não vivemos apenas de história. Precisamos andar com Deus hoje. Nossas vitórias do passado são medidas mínimas do que Deus pode fazer em nossa vida hoje. Por isso, precisamos orar pedindo que Deus restaure a nossa sorte. E como? Nos voltando a Ele, buscando a sua face, nos convertendo e nos arrependendo dos nossos pecados. E por quê? Porque um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Essa é a primeira verdade. Não podemos viver do passado. Deus fez muito no passado, mas queremos e esperamos que Ele faça muito mais agora no presente. Tudo depende do quanto estamos dispostos a voltar para Deus. Em segundo lugar, essa é a segunda verdade. A sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Eu vou repetir. A sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Interessante. Ao olharem para o presente e verem o deserto instalado na vida deles, não ficaram rendidos a uma nostalgia doentia. Eles não ficaram acomodados, mas cobraram ânimo para clamarem a Deus por restauração. Deus também fez coisas grandes nesse mesmo sentido pelo nosso país no passado. Percebam, aconteceram portentosos avivamentos, mas hoje o cenário parece cinzento. A crise nos mostra sua carranca e em vez de ficarmos desalentados, porém, devemos nos levantar e clamar e dizer: Senhor, restaura nossa sorte. É o que nós precisamos. E por quê? Porque a sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Se as coisas não estão bem, se as coisas não estão dando certo, se a adversidade é grande, se a crise é terrível, precisamos clamar a Deus. Essa é a segunda verdade. Portanto, a primeira é que um passado de glória não é garantia de presente glorioso. E a segunda é que a sequidão, as crises de hoje, não é motivo de desânimo, mas de clamor. Precisamos olhar para as adversidades de hoje e clamar a Deus por restauração. A terceira verdade: a restauração é uma obra soberana de Deus. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Notem, não produzimos nossa própria restauração. O remédio para uma igreja enferma não está na panaceia das novidades do mercado da fé, mas no próprio Senhor. É dele que vem a nossa restauração. O reavivamento da igreja vem do próprio Deus. Só Ele pode restaurar nossa sorte. Só Deus vem da nossa cura. Só o Senhor pode levantar um exército poderoso de um vale de ossos secos. Correr atrás de novidades é abraçar doutrinas estranhas às Escrituras e longe de trazer revitalização à igreja. Ora, o que adoece e a debilita ainda mais a igreja são as doutrinas estranhas, os movimentos humanos sem a direção de Deus. Precisamos lembrar, Deus é a fonte da nossa restauração. Por isso, a restauração é uma obra soberana de Deus, e o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. Assim precisamos clamar a Deus e buscá-lo de todo o nosso coração, porque somente assim veremos a restauração de Deus em nossa vida. Precisamos lembrar do que disse Jesus: batei, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis. Mas, em quarto lugar, é interessante nós lembrarmos: a restauração é resultado da oração. O salmista clamou dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu vou repetir: a restauração é resultado da oração. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. O fervor espiritual da igreja vem de Deus por meio da oração. Em vez de ficarmos lamentando a nossa condição, devemos dobrar os nossos joelhos e levantar as nossas mãos ao Senhor em profundo clamor, pedindo: restaura, Senhor, a nossa sorte. E por quê? Porque o reavivamento espiritual vem como resposta da oração. Quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. Quando nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. Quando a igreja ora, os braços de Deus agem em nosso favor. Por isso, precisamos clamar, porque a restauração de Deus vem como resultado da oração. Em quinto e último lugar, a restauração é um milagre de Deus. O salmista roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que fez na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O deserto do Negueb é o maior deserto da Judéia, com montes e vales de areias escaldantes. Naquela sequidão estéril, um fenômeno acontece. De vez em quando, as chuvas invernais abrem sulcos nas areias e as torrentes correm dos montes para os vales, e por onde essas torrentes passam, tudo é restaurado, tudo é verdejante, tudo é restabelecido. O salmista pede para Deus fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. O deserto pode florescer, os vales áridos podem se tornar fontes de vida, do mesmo modo que a igreja de Deus pode ser restaurada. Portanto, nesse devocional de hoje, com esse tema, restaura, Senhor, a nossa sorte, com base no Salmo 126, aprendemos 5 lições. Um passado de glória não é garantia de presente glorioso. A sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. A restauração é uma obra soberana de Deus, porque o salmista clamou dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. A restauração é resultado da oração, portanto, precisamos orar. E por último, a restauração é um milagre de Deus. Reflita sobre isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Devocional AD Luz, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.